Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Pelo horário de Brasília, o relógio marca 14 horas e você confere agora as principais notícias dessa segunda-feira. E a gente começa falando que a Argentina decidiu aderir à Aliança Global contra a Fome, que agora inclui 82 países. Nos últimos dias, o país havia sinalizado posições contrárias às pautas do G20, como a taxação dos super ricos. Vamos conferir. Apesar de atritos, a Argentina resolveu aderir à Aliança Global contra a Fome. A Argentina era o único dos 19 países que fazem parte do G20 que não tinha aceitado participar da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, principal iniciativa do governo Lula na cúpula das nações mais ricas do mundo. A Argentina havia sinalizado nos últimos dias posições contrárias a pautas do G20, como taxação de super ricos. A iniciativa foi idealizada pelo Brasil e lançada pelo presidente Lula nesta manhã, durante a abertura do G20 no Rio de Janeiro. Nos últimos dias, o país comandado por Javier Milei havia se posicionado de forma contrária a pautas ao grupo dos 20 maiores economias do mundo. O objetivo da aliança é traçar planos e reunir fundos para erradicar a insegurança alimentar no mundo. Uma vez lançada, qualquer país ou entidade pode pedir para contribuir com o programa. A aliança é a principal ação do Brasil na presidência do G20. Na terça-feira, o comando rotativo do grupo irá para a África do Sul. E o Banco Central da Argentina colocou em circulação nesta semana as notas de 20 mil pesos, que correspondem a 20 dólares, inclusive o maior valor de uma cédula no país. A Argentina colocou em circulação esta semana uma nova nota de valor máximo. São 20 mil pesos, o equivalente a 20 dólares ou 115 reais. O lançamento ocorreu apenas 6 meses depois de ter introduzido a cédula de 10 mil pesos, em resposta à alta inflação no país, que atingiu 193% ao ano em outubro. O Banco Central indicou que uma nota de maior valor permite a impressão de menos quantidade de papel-moeda para satisfazer o mesmo nível de procura por parte da sociedade. O combate contra a inflação é um dos pilares do governo de Javier Milei. Em outubro, o aumento mensal dos preços foi reduzido para 2,7%, depois de atingir 25,5% em dezembro, quando tomou posse o presidente ultraliberal. Milei promoveu uma desvalorização de 52% da moeda argentina. Em meio aos ajustes do presidente, o país sofre com uma forte recessão econômica, com um colapso no consumo e na produção industrial. Além de um aumento de 11 pontos na pobreza em apenas 6 meses para 52,9% da população. A nova nota traz a imagem do político e escritor liberal Juan Bautista Alberdi, um dos ideólogos da Constituição Nacional e habitual referência histórica de Milei em seus discursos. E os Estados Unidos confirmaram o primeiro caso da nova variante de Mpox. Desde 2022, mais de 100 mil casos da doença foram reportados em 123 países. No mês de agosto, a OMS declarou a Mpox como emergência em saúde pública global. Segundo o Departamento de Saúde Pública da Califórnia, nos Estados Unidos, o primeiro caso da nova variante de Mpox. A infecção foi confirmada em um viajante que esteve recentemente na África Oriental. O paciente foi atendido e segue em isolamento em casa. Apesar do primeiro caso confirmado, o departamento informou que o risco imposto pela nova variante para o público em geral permanece baixo. A Organização Mundial da Saúde convocou para a próxima sexta-feira uma reunião do Comitê de Emergência para reavaliar o cenário de Mpox no mundo. Em agosto, o órgão declarou a doença como emergência de saúde pública global. De acordo com a entidade, de 1º de janeiro de 2022 a 30 de setembro deste ano, mais de 109 mil casos de Mpox foram confirmados em todo o mundo, além de 236 mortes. A maior parte das infecções se concentra no continente africano, com pouco mais de 11 mil casos confirmados, além de 46 mil casos suspeitos. A África registrou ainda 53 óbitos decorrentes da doença.
E ainda falando sobre os Estados Unidos, o país autorizou a Ucrânia a usar mísseis de longo alcance contra a Rússia, de acordo com um alto funcionário em Washington. A informação foi divulgada após um ataque massivo russo contra a rede elétrica ucraniana, que deixou ao menos 11 mortos. Vamos conferir. O presidente americano Joe Biden autorizou a Ucrânia a usar mísseis de longo alcance dos Estados Unidos contra alvos militares na Rússia. A informação foi dada à AFP por um alto funcionário em Washington, horas após um grande bombardeio russo contra a rede elétrica ucraniana. A fonte, que falou sob condição de anonimato, confirmou informações do The New York Times e do The Washington Post de que esta decisão foi tomada em resposta ao envio de tropas norte-coreanas para ajudar Moscou na guerra contra a Ucrânia. Horas antes, um bombardeio russo de grande escala às infraestruturas energéticas da Ucrânia causou mortes e obrigou o país a anunciar cortes de energia para esta segunda-feira. A medida ocorre em um momento em que o temido inverno se aproxima nas regiões da Europa afetadas pela guerra. O bombardeio russo gerou neste domingo uma onda de condenações internacionais contra o governo do presidente Vladimir Putin por ter atingido civis e as instalações de energia do país. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado pela sua companhia. E você acompanha mais notícias às 15 horas com o Kleber Werneck. Até mais.